Uma outra notícia: o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele tem atuado para tentar barrar a criação de uma CPI para investigar o rombo bilionário dos Correios. Além de pedir que parlamentares da base governista não assinassem esse requerimento, o líder da Casa Alta também teria sinalizado a interlocutores que não vai autorizar a instalação do colegiado caso avance. Parlamentares da oposição criticaram a movimentação e destacaram que a indicação de Hilton Rogério Maia Cardoso para a diretoria de negócios da estatal motiva Alcolumbre, já que Hilton foi apadrinhado pelo presidente do Senado. Em 2024, os Correios registraram um rombo de 3,2 bilhões de reais. Pois é, a tentativa de investigar fraudes ou problemas na gestão dos Correios, mas a gente observa uma atuação de Davi Alcolumbre, Dávila, presidente do Senado, para tentar barrar a criação dessa comissão parlamentar de inquérito. Um assunto espinhoso, hein? Aí eu tô com Mota. Política de convicção. Defender a corrupção é sempre a coisa errada. Tentar encobertar o escândalo do Correio. O Correio virou um caixa eletrônico de bandido. É isso que virou o Correio no Brasil. Veja só o Correio. O Correio, na gestão Michel Temer e Bolsonaro, a estatal chegou a dar lucro de 4 bilhões de reais, Caniato, entre 2017 a 2021. Aí é verdade que no último ano do governo Bolsonaro, o Correio deu prejuízo de 760 milhões de reais. Mas aí o que aconteceu? Em 2023, o Correio perdeu 600 milhões de reais. E este ano, 2 bilhões, 2024, 2 bilhões. Como é que não se investiga um escândalo deste de corrupção? Como é que o presidente do Senado se esforça para jogar essa sujeira para debaixo do tapete? É uma vergonha. É uma vergonha contra o seu posicionamento como presidente do Senado, é uma vergonha contra todos os brasileiros que querem ver o combate à corrupção e é uma vergonha principalmente com o que se fazem com as estatais. Essas estatais que drenam o dinheiro do nosso imposto, que deveria estar indo para a segurança pública, para a saúde, para a educação, e está indo para tapar buraco de rombo, de corrupção e ladruagem nas estatais. As informações que chegam aqui à redação indicam que o presidente do Senado Federal estaria atuando para pressionar parlamentares a não assinarem esse requerimento para a abertura, para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito que iria investigar os prejuízos bilionários da estatal, Cristiano Beraldo. Uma atitude estranha, né? É estranha se não fosse no Brasil, Caniato, porque, como disse o Dávila, os Correios se tornaram um caixa eletrônico da escória da política brasileira. E o pior é que não é só a empresa. A empresa que é loteada entre caciques políticos que apoiam o governo e colocam ali os seus apadrinhados que tem todo tipo de esquema ali, com fornecedor, com isso e com aquilo. Agora, existe um outro problema, um risco ainda maior, Caniato, que é o interesse de alguns desses caciques políticos no fundo de pensão dos Correios, o Postales, que foi roubado, saqueado, destruído por ladrões colocados ali pelo governo, que fizeram um saque geral e deixaram os aposentados, os funcionários e aposentados dos Correios, amargando um prejuízo multibilionário. Essas pessoas que trabalharam a vida inteira apostando na solidez de um fundo de pensão, agora estão tendo que tirar dinheiro do bolso para poder tapar um rombo, enquanto os verdadeiros responsáveis pela ladroagem estão aí, tranquilos, passeando, gastando o dinheiro que eles roubaram. E ainda hoje temos essa ideia de pessoas, inclusive
a coluna Esplanada do jornal O Dia trouxe essa nota dizendo do interesse de caciques políticos em usar o Postales e as participações que o Postales tem em empresas ao redor do Brasil para atazanar a vida de empresários que têm o Postales como sócio e, com isso, achacarem esses empresários. Então, é uma ladroagem do começo ao fim, é uma má intenção do começo ao fim e é um exemplo de como o poder é utilizado no Brasil para atender interesses pessoais e financeiros. Uma verdadeira vergonha de um crime que não se encerra. Desde aquele vídeo de Roberto Jefferson ali, que levou ao Mensalão, que era aquela história de um funcionário dos Correios dando R$3.000 ali para um representante do PTB, até hoje, passados, 20 anos, nós estamos tratando de roubo, não é corrupção não, é roubo, é assalto nos Correios e no fundo de pensão Postales. Pois é, quem da nossa audiência tiver interesse, depois do programa só, agora você fica aqui com a gente, mas depois do programa, pesquisa sobre esse episódio que envolve o Postales e aí você vai ver a quantidade de políticos envolvidos, ou ex-políticos, né? Um senador do estado do Maranhão, muito conhecido, porque ficou anos e anos, legislaturas e legislaturas, nem está em atividade agora, deve estar aposentado, mas também teve seu nome envolvido em várias ocasiões. E a gente está falando de desvios na casa da centenas de milhões, né, Beraldo? Não é coisa pequena, não. O universo total, bilhões, mas se você pega um 100 milhões, o outro 400, assim, um absurdo. Agora, essa pressão, inclusive, viu, Mota, essa pressão do presidente do Senado para que os parlamentares não assinassem o requerimento de abertura, de criação dessa CPI, parece que já surtiu efeito. Inclusive, as apurações indicam que a senadora Soraya Tronic retirou a assinatura do requerimento de abertura da CPI. A gente vai ficar acompanhando. Vamos acompanhar exatamente os desdobramentos disso daí. Quem é que assina, quem não vai assinar e quem retirou a assinatura. Por quê? Qual é o receio? Você, Mota. Caniato, eu quase cometo um erro aqui. Eu já ia comentar o escândalo do INSS, o descontão. Aí que eu percebi, não, mas é escândalo dos Correios, mais um. Foi num desses escândalos dos Correios que foi descoberto o Mensalão, não foi isso? Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, foi ali que tudo começou, né? Pois é, Mensalão, Petrolão, descontão, agora os Correios de novo. Esse é o país que prendeu Débora dos Santos. Pois é, agora, essa questão que envolve as estatais, né, Dávila, a gente pode ficar por muito tempo aqui tratando das questões que envolvem as empresas estatais, a baixa eficiência, a maneira como os nossos administradores, os gestores públicos se utilizam das estatais para outros fins, mas se a gente traz especialmente os Correios e coloca em primeiro plano, é preciso a gente setorizar e entender um pouco a dinâmica dessa empresa, né? Que talvez não faça diferença nenhuma na vida das pessoas, se utilizam de outros meios para se comunicar, ninguém mais envia cartas, as empresas de e-commerce, muitos têm os próprios meios para enviar as encomendas, mas os Correios são muito importantes para a classe política justamente por conta dos muitos cargos, o dinheiro que passa por ali e também essa moeda de troca que as estatais, especialmente os Correios, acabam fornecendo a esses políticos de ocasião, né, Dávila? Queria que você explicasse para a gente quando foi que houve essa mudança, que os Correios passaram a ser essa empresa que, na verdade, acaba ajudando os políticos a se ajudarem ou utilizarem esses cargos para trocar favores, para dizer o mínimo, hein, Dávila? Caniato, estatal é boa só para político. Para o brasileiro não é nem um pouco boa, porque todo ano sobra rombo gigantesco que a gente tem que cobrir com o nosso dinheiro, do nosso imposto. Nós temos de privatizar tudo, vender Correio, vender Petrobras. Para que a gente precisa ter uma estatal de chip para orelha de boi?
Por que você tem que ter uma estatal do trem-bala que nunca fez um projeto, ela continua até hoje lá, pagando salário milionário para gente que... Eu não sei, como é que é, Neto, trabalhar numa empresa que você chega lá no escritório de manhã e não tem nada para fazer, porque não tem nenhum trem-bala para fazer, mas está recebendo salário. Como é que faz um negócio desse? É uma vergonha a quantidade de dinheiro que nós desperdiçamos, perdemos, é desviado por meio de roubo, de corrupção por causa das estatais. Nós temos de vender essas estatais todas. E aí vou contar aqui um mini histórico. Quem começou com essa profusão de estatal foi no governo militar, principalmente no governo Geisel. Mais de 400 estatais foram criadas no governo Geisel. E aí o que acontece? Aí veio o período democrático, aí tiraram lá a turma dos militares e começaram a distribuir cargo politicamente para um monte de gente. Então, além daqueles 27 mil cargos que nós substituímos toda vez que muda o presidente da República, ainda tem todas essas estatais. Ontem mesmo, o noticiário mostrava ali quantas pessoas o presidente Lula está indicando para o conselho das estatais, para dar um dinheirinho extra para aqueles poucos amigos que ele selecionou a dedo. É uma vergonha. A gente tem que acabar com essas estatais, tem que privatizar, vender rapidamente. E aquelas que não conseguem ser vendidas porque são absolutamente incompráveis, elas têm que ser liquidadas, como uma empresa que quebra. É assim que a gente tem que tratar o patrimônio do brasileiro. Devolva esse dinheiro para os brasileiros, venda essas estatais e aí nós vamos, pelo menos, parar de usar o nosso dinheiro, do nosso imposto, para cobrir rombo de estatal que virou cabide de emprego e empresa que só tem uma competência, criar dívida para a gente pagar. E os problemas estão empilhados, viu, Beraldo? Quando a gente olha para os Correios, inclusive eu li o site da revista Veja no dia de hoje, e aí o presidente dos Correios gravou um vídeo para ser exibido no canal interno para os funcionários, explicando a situação que envolve o não repasse para a empresa que faz a administração, uma empresa dos Correios que faz a administração dos planos de saúde. Olha que loucura. Há um déficit, um rombo de 400 milhões de reais nessa operadora de saúde que acaba atendendo aos funcionários, os colaboradores dos Correios. É má administração em cima de má administração e uma empresa que hoje em dia não consegue performar, não se sustenta. Rombo na casa dos bilhões, Beraldo. Vamos fazer o quê? Fechar? Encerrar? É assustador, Canhato. Obviamente, o serviço de Correios é um serviço decadente em todo o mundo. Ele tem um papel ainda, de uma certa forma, estratégico ou social, que ele precisa ser mantido. Ele deixou de ser uma fonte, na sua essência, uma fonte de receita para se tornar uma fonte de despesa, e como uma fonte de despesa, tem que ser administrado com a maior eficiência e menor custo possível, coisa que não existe no dicionário desses gestores públicos que estão por aí. E tem um outro elemento. Os Correios poderiam ter entrado em setores, em ramos de competitividade, de crescimento. Muitas coisas poderiam ter sido desenvolvidas a partir dos Correios se tivessem uma visão estratégica, um olhar para o futuro. Só que esta poluição política, que a pessoa é indicada, ela ocupa a diretoria, ela ocupa a presidência, ela ocupa a superintendência, com a obrigação de, naquele período, que às vezes não são nem os 4 anos que tem do governo, ela é indicada ali já no meio, tem 3, 2 anos, 1 ano, ela precisa entregar, devolver aquilo que a confiança nela, que a colocou naquela posição, exige. Então, é o contrato que ela precisa fazer com o fornecedor tal, é o presente que ela precisa receber de não sei quem, porque ela repassa um pedaço para lá, é isso aqui, e aí ela vai se ocupando de direcionar o dinheiro público, o interesse público, para atender o interesse daqueles que as indicaram. Então, a gente vê, Canhato, que não há absolutamente nenhum sentido de fazer a empresa Correios ser viável. Ela é uma empresa
que viabiliza operação, que viabiliza maracutaia do universo político. É só isso. E aí, na hora de pagar o plano de saúde, isso deixa para depois. Porque pagar o plano de saúde, se o político ali que manda não tem um acordo para receber um rebate, aliás, às vezes fazem até isso, né? Fica sem pagar, porque aí a empresa que presta o serviço sabe quem manda, aí vai lá para fazer um acordo. E aí esse acordo parece até que tira da gaveta a tabela, e aí vai lá, olha, não, para liberar esse volume aqui na tabela é tantos %. Aí a empresa tem que pagar, tem que arrumar lá as malas de dinheiro, iguais às do Gedel Vieira Lima, e levar lá para o político para poder resolver o seu problema. Este é o Brasil de todo dia, este é o Brasil de verdade, e infelizmente não é só nos Correios. A situação é tão complicada que quando a pessoa abre a internet e faz uma pesquisa, deixa eu ver quais são as últimas dos Correios, assim, notícia ruim em cima de notícia ruim. Inclusive teve uma manifestação do Ministério Público junto ao TCU cobrando medidas para evitar, inclusive, o colapso nos Correios. A situação é tão gritante, Mota, é tão grave que já estão falando em colapso. É uma situação terrível que, inclusive, possivelmente a gente pode acompanhar um cenário como nunca antes visto quando a gente olha para os Correios. Assim, a performance é terrível. Agora, a gente também precisa considerar a dificuldade, né, que os gestores, que os políticos, que os administradores das estatais têm em tomar medidas que deveriam ser tomadas se eles estivessem, por exemplo, na iniciativa privada, né? Se um chefe cobrasse o seu diretor, o seu gerente, para que fosse mais cuidadoso, austero, profissional, rápido, em tomar medidas para evitar uma situação como essa, Mota. É que o dinheiro não é deles, né? Muita gente já explicou isso. O que tem de errado com o Estado ser dono de empresas são os incentivos. Na iniciativa privada, se você não der resultado, se você der prejuízo, se você for um administrador ruim, você vai para a rua, você perde a sua reputação e você vai morrer de fome, porque ninguém vai te dar emprego. Nas estatais é geralmente o contrário. Você é colocado na estatal com uma missão e se a estatal dá lucro ou não, se dá prejuízo ou não, isso não tem nada a ver com a missão que você está desempenhando ali, né? Em geral, a função principal das estatais é abrigar os amigos. Agora, eu acho que as pessoas, Candidato, o brasileiro já até perdeu a capacidade de avaliar o tamanho dos escândalos. Porque talvez a gente devesse criar aqui um gráfico, um placar de escândalos, para as pessoas poderem ver de forma comparativamente qual escândalo é mais escandaloso do que o outro. Porque é muito difícil para as pessoas, né? Mas eu acho que nada supera esse recente escândalo do descontão. Porque você tirar dinheiro de uma estatal, roubar de um fundo de pensão, desviar uma emenda, isso tudo é uma coisa meio indireta. Agora, você enfiar a mão no contra-cheque da aposentadoria de pessoas humildes que precisam daquilo ali para sobreviver, eu acho que isso quebrou todos os recordes. Pois é, esse é um tema que a gente também está acompanhando de perto. Dávila, só para fechar a fatura em relação a esse tema, a gente vai aguardar o avanço dessas articulações no Congresso Nacional, especialmente no Senado, para saber se essa CPI será criada, será implementada por lá. Sabemos da dificuldade em conseguir um número suficiente de assinaturas, ainda mais quando uma pessoa tão influente quando o chefe da casa começa a pressionar para que os parlamentares não façam a assinatura. Mas, independentemente disso, é preciso olhar para a problemática que envolve a CPI, os Correios, e isso é uma pedra no sapato do governo, né? Eu me lembro que no início do ano o presidente Lula fez uma cobrança pública, inclusive, para o presidente dos Correios, que era preciso organizar a casa, alguma coisa nesse sentido. O que está ao alcance do governo? Troca toda a diretoria, a presidência, faz mais uma cobrança? Porque, assim, é uma situação muito difícil que, inclusive, prejudica a imagem do governo, né? Candidato, imagina você trabalhar na Jovem Pan, você chega de manhã, aí um cacique político indicou o seu chefe.
Ele não entende nada de jornalismo. Como é que vai ser a sua relação com ele? Não tem relação, porque ele está lá para fazer outra coisa. Ele não está lá para zelar pela boa notícia, checar os fatos, né, fazer um bom jornalismo. Ele está aqui para saber quantos anunciantes entrou, quanto é que a gente vai colocar no caixa lá. Ele não está interessado em mais nada. Então, assim, não dá para você começar a ter uma boa política de gestão de uma empresa quando os chefes dessa empresa ou os principais cargos dessa empresa estão loteados politicamente. Não tem a menor chance de dar certo. A pessoa nem sabe do que se trata aquilo. Ela está lá para cumprir um papel de servir ao político que indicou e não melhorar a gestão da empresa. Então, começa com uma governança completamente errada. Por isso que quando foram criadas as agências reguladoras, você tinha que colocar só gente técnica, que tinha currículo, que tinha história, que não podia ter indicação política. E depois tudo isso, como você sabe, se perdeu e virou hoje mais um cabide de indicação política. E assim acontece nas estatais. Essas pessoas não conhecem absolutamente nada do que elas estão tratando. E aí é impossível ter boa gestão. Uma das diferenças brutais, o que ocorreu com a gestão das estatais no governo passado, foi justamente escolher gente competente. Foi isso que aconteceu. Você escolheu gente do ramo. Aí o resultado foi outro. Mas até essas pessoas do ramo, chegou uma hora que não deu mais, não aguentou mais, foi embora também. Então, não tem outro jeito. Ou privatiza, ou cria uma governança nessas empresas para blindar de indicação política. Isso não tem a menor chance de acontecer no Brasil, porque isto é visto como uma das moedas do jogo político.